Muito bom, 8h18, estamos de volta com Espaço Livre. Todo sábado um tema diferente e hoje um tema muito especial. Vamos falar, temos 1 hora pela frente para a gente ampliar sobre medicina natural. Estamos chegando aqui no Espaço Livre da Espaço FM ao vivo no canal do YouTube, estamos no Facebook, estamos no aplicativo Rádio Espaço FM, também no site. Tem um local para você já acessar e assistir as imagens aqui do estúdio da Espaço. Interatividade. Explorar bem os nossos convidados aqui de uma boa. Qualquer pergunta é 3268-2100. Fala com a jornalista Letícia, ou envia pelo WhatsApp, ou envia pelo Facebook, fique à vontade. Restaurante Mangenes, Facsec Corretora de Seguros, Oral Unique, odontologia por você, sempre o melhor. Já agradecer, estão ao vivo cedinho com a gente aqui, o doutor Renan Fagundes de Oliveira, médico, nutrólogo, e a naturopata Marisete Rukoski, aqui com a gente. Muito obrigado aqui, boas-vindas, bom sábado, bom dia. Bom dia, Rogério. Bom Prazer dia, Rogério. estar novamente aqui, né? Que bom, sempre gera muita pergunta, muita curiosidade, e faz bem porque está nos orientando com o tema de hoje, a medicina natural. A gente tem 1 hora e esse tempo voa pra caramba. Só me permita aqui, Marisete, vou começar contigo e depois o doutor Renan vai falar. Que a gente estava chamando, mais que a gente fala, sempre tem gente nova chegando. O que a naturopata desenvolve? Qual é o trabalho da naturopata? E depois o doutor Renan fala sobre o nutrólogo também, pra gente ir aprendendo cada vez mais aí, por favor. Um pouquinho mais. Bom, a naturopatia, ela engloba todas as terapias integrativas. Então, o naturopata, ele pode ser, que nem no meu caso, eu sou especializada em ortomolecular, ozonioterapia, laser terapia. São terapias integrativas, onde a gente consegue fazer um tratamento muito mais eficaz, porque a gente trata a causa do problema e não os sintomas. Então, às vezes a pessoa chega lá no consultório e diz, eu tô com dor aí, com dor aqui. Eu digo, não, mas eu vou tratar a causa do teu problema. Então, a dor, para mim, na verdade, é o que menos interessa para mim tratar a causa. Eu preciso descobrir qual que é o problema. Por que tá com dor? É a inflamação? Então, a gente sempre procura a causa. E a naturopatia, ela engloba todas as terapias integrativas. Todas. E, é claro, a gente aperfeiçoa aquelas que a gente mais gosta. Marisete, dá para nos orientar, assim, na prática, quais problemas, doenças, enfim, que a gente procura com mais frequência a naturopatia, a naturopata, enfim? Sim. O que eu mais tenho no meu consultório são dores, né? Dores lombares, dores articulares, principalmente gerado por uma artrite, artrose, feridas, pele e diabetes. Eu recebo muita gente por causa da ozonioterapia, né? Então, como a ozonioterapia é um tratamento muito eficaz no caso de feridas, então é o que eu mais recebo no consultório. E tem, assim, vários problemas, depressão, ansiedade também, eu recebo muita gente. Já tirei muita gente de medicações pesadas, hoje não necessita mais dessa medicação. Agora, emagrecimento com o nosso querido Renan, né, que vai trabalhar nessa área de emagrecimento também. Então, vamos englobar tudo para fazer um trabalho melhor ainda do que já está sendo feito. O Renan, antes da conversa sobre o nutrólogo, o que o médico nutrólogo trata? Opa, bom dia, Rogério. Tudo bem? Dia. Certo, o médico nutrólogo, ele é um médico que ele trata excessos nutricionais ou deficiências nutricionais. Então, por exemplo, na obesidade, é o que acaba mais vindo, obesidade e sobrepeso. Nós temos um excesso do nutriente gordura dentro do corpo, acumulado, estocado, e que por algum motivo a pessoa não está conseguindo eliminar. Na maioria das vezes se trata de uma alimentação inadequada, exercício inadequado, mas nós temos muitas pessoas que fazem atividade física, têm uma alimentação condizente com emagrecimento, mas não conseguem emagrecer por outras desordens, né, inflamatórias, estresse oxidativo, metabólicas ou psicológicas, de ordem de saúde mental. E então a gente aborda esse excesso
providenciando o tratamento que a pessoa precisa para que ela consiga eliminar essa quantidade excessiva de peso e perca os malefícios do excesso de gordura. E também existem outras desordens nutricionais, né? Dificuldade de absorver, existem carências, pessoas com carências de vitaminas, de antioxidante, algum nutriente em específico. E eu também gosto bastante de utilizar, né, tanto quanto for possível, tratamentos naturais, e acabo utilizando medicações convencionais quando a situação acaba realmente esgotando os recursos naturais e quando a pessoa se encontra num estado de obesidade ou precisa reverter os efeitos de forma rápida para que consiga ter uma melhora, né? Então esse é o trabalho do nutrólogo. Mas só aproveitar porque o Dr. Renan vai trabalhar, já está trabalhando diretamente contigo também, esse trabalho parceiro só vem agregar. Só vem agregar, exatamente, porque eu, como sou formada em ortomolecular e também aborda suplementos, vitaminas e minerais, então a gente vai trabalhar num conjunto com o mesmo objetivo. Só deixa eu aproveitar esse privilégio de reunir vocês dois. Doutor Renan, o que te levou, digamos aí, a trabalhar com o lado natural também? Que a gente não é questão de cada um com a sua posição, não é crítica, porque muitos médicos resistem a esse tipo de abrir esse horizonte aí de possibilidades que facilitam. O que me levou foi adoecimento. Então, me formei no final de 2019, queria fazer medicina intensiva, medicina de UTI. Já queria fazer medicina intensiva por não ser muito adepto à eficiência da clínica, né? Não desrespeitando os clínicos, acho que fazem um trabalho muito bom em controlar morbidade, diminuir mortalidade. Mas eu sempre tive a consciência que a saúde não vem pelo medicamento, o medicamento vem para resgatar o indivíduo de algum quadro agravado que se deixou levar, e eu sempre me interessei por atuar nessa parte antes do se deixar levar, só que saí da faculdade sem coragem o suficiente para utilizar isso na minha abordagem. Quando eu estava trabalhando, né, fazendo bastante plantões em sala vermelha, UTI Covid, eu adoeci, descobri que tinha artrite reumatoide. E então, quando eu tive que encarar as medicações convencionais, né, prednisona, metrorexato, eu fiquei com medo, não quis, recuei. Na época tinha um professor muito legal, que me influenciou muito na faculdade, o Dr. William Hudson, se alguém quiser ver nas redes sociais, vai ver que faz um trabalho muito legal. Também era uma pessoa que tinha uma doença semelhante à minha e conseguiu reverter ela com mudança de estilo de vida. E então eu apostei em mudança do estilo de vida, deu certo, então fez todo sentido para mim abraçar a nutrologia e as práticas naturais, as práticas de saúde, para conseguir reverter minha saúde. Deu certo, utilizei óleos essenciais, fitoterápicos, noite de sono bem dormida, atividade física, melhorou minha saúde por completo, mudou minha qualidade de vida, então eu criei a coragem necessária para ir para essa linha, né, que inicialmente gera algum tipo de controvérsia, mas já está muito mais difundida hoje em dia, e o Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, se encontra até atrasado em relação à demanda que o próprio paciente coloca no médico para que o tratamento seja feito da forma mais natural possível. Mas é importante ouvir esse testemunho, Marisete, de um médico. Exatamente. É um médico que, e particularmente, só teve uma dificuldade resolvida nesse meio, nesse caminho. Exatamente. E eu pensei, eu vou fazer medicina intensiva e sala vermelha porque não tem discussão. O que é sala vermelha? Sala vermelha é o atendimento de urgências mais graves, mais extremos. Paciente que chega com infarto, com AVC, um atropelamento, tiro, facada. Tudo. É a faixa de Gaza na medicina. Então eu sempre pensava o seguinte, olha, não sei dizer se é melhor ir com remédio natural, um remédio químico, mas se o cara não está respirando, ele precisa conseguir respirar. Se não está circulando direito, precisa infundir soro, precisa de droga vasoativa, acesso venoso central, intubação. Isso aí não tem muita discussão, então eu fui para essa área, né? Só que desisti por questão do meu próprio adoecimento. Bom, eu vou jogar algumas perguntas aqui, porque vamos tentar seguir uma ordem, mas o pessoal fica à vontade, e cada um que está nos ouvindo aí tem a sua dificuldade, o seu problema, e vai indagando o doutor Renan e a naturopata, a Marisete. Marisete, os benefícios da medicina natural, que a gente pode ir jogando em algumas dificuldades. Eu puxo primeiro, ansiedade. Aonde que a medicina natural e o teu trabalho pode ajudar na ansiedade, que aí de repente pode se pegar ansiedade, depressão, etc, que estão no mesmo caminho? Então, geralmente a ansiedade
É o problema do século, né? Hoje praticamente todas as pessoas têm um grau de ansiedade, um grau de depressão, né? E está muito ligado na alimentação, no estilo de vida, na falta de nutrientes e problemas intestinais. Porque quando você está com uma ansiedade, uma depressão, você está com um problema intestinal. Você está com um nível inflamatório muito grande no teu organismo. E os nutrientes que geralmente falta uma pessoa que tem ansiedade são vitaminas do complexo B, principalmente, né? A B6, a B3, até a B1 é bastante importante. O 5-HTP-triptofano também, que é um aminoácido também bastante importante. Então tem que corrigir tudo isso aí, né? Senão não resolve. De que forma é encaminhado, hein? Exatamente, a gente dá, então, esses nutrientes que estão faltando, né? A gente manda o paciente suplementar, a gente instrui ele na alimentação, a mudança na alimentação, principalmente tirando os alimentos inflamatórios, que são derivados do leite, açúcar e o glúten, né? Principalmente o glúten, esses 3 alimentos, eles realmente inflamam muito o organismo. Então, tirando isso aí, suplementando com aquilo que está faltando, a tendência é que a pessoa melhore, assim, 3, 4 meses, aí não tem problema nenhum de ansiedade, depressão e é isso aí. Uhum. Wanda quer complementar, porque muitas vezes a gente não imagina que a alimentação tem a ver com problemas de ansiedade ou até depressão? Sim. Uhum. Tem muito a ver. A gente tem, principalmente os alimentos ultraprocessados de forma geral, eles têm um insulto inflamatório muito forte no sistema nervoso central e no sistema intestinal. Eles alteram a qualidade das bactérias que nós temos no intestino, e hoje nós sabemos que as bactérias que nós temos no intestino, elas produzem substâncias que conseguem ter influência no funcionamento do nosso sistema nervoso central. Existem até alimentos chamados psicobióticos, que são alimentos que estimulam a produção de boas bactérias ou de más bactérias, de acordo com a escolha do indivíduo. E ainda nós temos a parte comportamental, né, o quanto de lazer ou como que essa pessoa encara os problemas que ela precisa, né? Então a gente sabe que a alimentação é um dos fatores, mas também nós temos os fatores comportamentais, nós temos os fatores de exposição à tela, celular, o quanto a pessoa valoriza o estresse, como que a pessoa encara o estresse quando ele chega, se ela responde de imediato ou se ela entende que é responsabilidade dela combater. E a gente sabe também que existem situações que são colocadas na vida da pessoa que realmente ela vai precisar ter muito mais força e cuidado do que outras precisariam ter. Gente que passa por questões de revés financeiro, familiar, uma doença, né, um acidente na família, são situações que estressam, mas precisa saber, né, que de forma geral, a pessoa que está levando a vida de uma forma despretensiosa, está se alimentando mal, está sem atividade física, está sem cuidar do sono, é previsível que essa pessoa vai apresentar uma desordem emocional. Normalmente começa pela ansiedade, não trata a ansiedade, cerca de 80% evolui com depressão e a gente recebe um problema agravado. E os óleos essenciais, inclusive, né, é uma forma concentrada de algumas substâncias que tem nas plantas, podem ser utilizados como um recurso, digamos assim, quase que farmacológico para conseguir auxiliar. O Renan e Marisete, fala um pouquinho de óleos essenciais, no caso, o que vem a ser, o que é recomendado, para quem que é recomendado, então, quando é recomendado. Os óleos essenciais, eles não têm contraindicação, então todas as pessoas podem utilizar. Você não vai ter nenhum problema utilizando. E tem alguns óleos que você pode ingerir, né? E outros que você apenas inala. Então tem que ver qual é o problema da pessoa para ver qual o óleo será indicado. Mas, por exemplo, me cita um problema de saúde que o óleo essencial, no caso, que tipo de óleo? O lavanda, por exemplo, né? Vamos citar o lavanda. Lavanda, ele é excelente, ele é calmante. Então, muita gente coloca lavanda no travesseiro para ter uma noite melhor de sono. Você pode ingerir. Claro que não são todos os óleos. A gente trabalha com óleos que dá para ingerir, mas a grande maioria que tem óleos aí fora não se pode ingerir, vai ter problema. E então, o óleo essencial, né? O óleo essencial, ele é químico, né? Ele é químico, só uma química natural encontrada nas plantas. Então, quando a gente fala de lavanda, né, a gente está falando de alguma substância que tem dentro da lavanda, linalol, acetato de linalila, são substâncias que a gente já sabe qual que é a fórmula química delas, a gente sabe em qual região que ela atua. Por exemplo, essa lavanda, ela atua... O linalol e o acetato de linalila, eles atuam nas vias de serotonina dentro do nosso sistema nervoso central. Então, eles conseguem atuar em região semelhante que atua, por exemplo, a fluoxetina,
só que de forma natural. É algo que não cria dependência, né? Não, digamos assim, não cria um vício, não traz outros efeitos de dor abdominal e ainda consegue ser sinérgico e auxiliar em outras questões. Então, praticamente qualquer problema de saúde pode ser auxiliado, né, resolvido ou otimizado com a utilização de óleos essenciais. Eles são concentrados de plantas. Para ter uma ideia, na lavanda a gente precisa de quase 1 tonelada de folha de lavanda para conseguir extrair 1 litro de óleo essencial. Então é muito concentrado. A gente tem uma quantidade absurda de componentes, princípios ativos em 1, 2 gotas. E isso para cada planta. Toda planta tem o seu óleo essencial. O óleo essencial na planta é o sistema de defesa. E não somente óleos essenciais, mas nós também podemos ter extratos da planta. Nós temos também minerais, vitaminas que as pessoas têm carência, né? Tudo auxilia, né? Então, hoje uma depressão ou uma ansiedade, ela, assim, quem vê acha que é uma coisa difícil de se tratar, mas não é. A partir do momento que você consegue tratar com nutrientes que estão faltando no seu organismo, tratar com óleos essenciais, com fitoterápicos. Fitoterápicos também é maravilhoso. A gente tem fitoterápicos assim fantásticos para a pessoa dormir melhor e tudo mais. Então, não é tão difícil tratar uma depressão. E sim, vontade de mudar de estilo de vida. Se a pessoa tem essa vontade de mudar, se ela fazer o tratamento certinho, com óleos essenciais, com fitoterápicos, com nutrientes faltantes, não tem como não conseguir uma eficácia. Muitos exemplos. Muitos. Pessoas que deixaram já a faixa preta já há um bom tempo. É uma mudança de deixar uma faixa preta de lado e ir para um fitoterápico, um óleo essencial, é uma mudança. É um paradigma, uma grande quebra de paradigmas. E eu queria deixar bem claro para a audiência também, eu não sou contra utilizar medicação, e eu utilizo medicação quando acredito que ela seja necessária, mas veja bem, a medicação, ela é uma ponte, talvez uma medida temporária. Sei lá, não sei exatamente dizer, né, quem que vai precisar utilizar ela por mais tempo ou menos tempo, mas é preciso saber que da forma como está sendo utilizada, né, a quantidade de pessoas utilizando medicação para dormir, para ansiedade, para se manterem ativas, isso obviamente está errado, está desregulado, né? Então a medicação ele é um recurso tecnológico que possibilita que pessoas que pela seleção natural iriam acabar falecendo, né, consigam ter uma segunda chance para ajustar um estilo de vida. Mas não é uma muleta permanente, né? Pelo menos não para a vasta maioria das pessoas, que é o que está sendo hoje. Para a gente explorar um pouquinho você, só uma dica rápida assim, para depois o pessoal procurar a equipe de vocês, enfim, para dar uma ampliada. Mas, digamos, falaste há pouco, para ansiedade, que não é recomendado na alimentação. Então, foi exatamente o que eu falei antes. Os alimentos inflamatórios, né? Leite, derivados do leite, né? Farinha, qualquer tipo de farinha que contém glúten, então principalmente a farinha branca e o açúcar, que são os 3 alimentos inflamatórios, e a gente chama dos 3 venenos brancos, né? Porque todos eles são brancos. Então, você tirando esses 3 alimentos inflamatórios, cuidando da microbiota intestinal, né? Muitas vezes a gente repõe também os pré-bióticos, probióticos. A gente tem uma técnica com ozonioterapia, por exemplo, que a gente faz ozônio retal na pessoa, e isso vai acabar matando todas as bactérias, tanto boas quanto ruins, mas a gente já tem no consultório as bactérias boas. Então, a gente já injeta as bactérias boas. Então, isso também é muito eficaz e dá um resultado, assim, de dias. A pessoa já começa a se sentir melhor já quando sai do consultório. O resultado é fantástico, então... Vamos falar já de ozonoterapia, que foi o destaque da semana, enfim, com aprovação, liberação, enfim, inclusive via SUS. Mas só um detalhezinho, atrás de dicas, o que a gente falou de lavanda, um óleo essencial, mas dá uma provocação. E até falando em lavanda, mandar um abraço, que a gente falava há pouco, o Morro Reuter, que é um dos grandes produtores que a gente lavanda, tem aqui no Rio Grande do Sul. Dá algumas dicas aí, uma provocação, depois o pessoal vai consultar aí com a Marisete, enfim, por favor. Mais óleos essenciais para que ajudam, por exemplo, independente do problema de saúde, por exemplo. Entendi. O óleo essencial de hortelã-pimenta é um dos óleos mais versáteis, né, que serve para várias situações. Por exemplo, auxilia em foco, concentração, enxaqueca,
saúde intestinal, dor digestiva, recuperação muscular. Parece loucura, né? O pessoal, quando a gente começa a falar dos benefícios de um óleo essencial, acha estranho, mas os óleos essenciais eles têm a característica de terem vários componentes dentro deles, porque a planta tem vários componentes. Então, diferente da medicação, que tem um princípio ativo, ou se tu pega, por exemplo, um Tandrilax, que mistura ali dipirona, carisoprodol e diclofenaco, nos óleos essenciais a gente tem óleos que chegam a ter mais de 100 componentes, então ele consegue atuar em diferentes situações. Mas além do hortelã-pimenta eu coloco limão, tangerina, são óleos que têm componentes que auxiliam, né, para dar um ânimo, deixar a pessoa com alto astral, combater a ansiedade, melhorar o humor, tirar aquele sentimento de tristeza. De que forma, no caso, é aplicado o óleo de tangerina? Por exemplo, todos esses óleos que eu falei até agora, eles podem ser ingeridos, podem ser aplicados na pele ou podem ser inalados. Mas principalmente a inalação no sistema nervoso central, ela consegue ter um efeito mais rápido, de imediato, né? Então é uma das técnicas que se soma, né, à alimentação saudável, né, para que a pessoa consiga ter uma melhora emocional. Agora, onde eu vejo as pessoas errando feio na saúde emocional é no sono. Então, se usa celular até meia-noite e logo que acorda coloca o celular no rosto, tem uma noite de sono sem qualidade e falta de atividade física. Por que o celular faz mal, digamos, hein? Porque muita gente está te ouvindo, está se identificando e de repente, antes de dormir, estava com a tela lá, assistindo alguma coisa ou mandando um recado, enfim, assistindo muita gente, acorda, já vai dizer por que o celular, a tela, enfim... Entendi. Bom, quem está assistindo vai perceber que nós estamos cada vez menos pacientes para assistir um vídeo que demore mais de 10 segundos, 15 segundos. Se a informação não for passada rápida, se nós não recebermos rápido a satisfação pelo vídeo, a gente já vai adiante. Isso mostra que nós estamos com a dopamina desregulada. A dopamina é o neurotransmissor que nos dá a capacidade de acreditar numa recompensa. Então a gente antes tinha mais paciência para esperar o benefício por alguma ação nossa. A gente podia esperar tranquilamente 15 minutos por uma informação, uma semana para reencontrar uma pessoa. Nós estamos cada vez mais impacientes. Então quanto mais curto é o vídeo, mais legal as cores, quanto mais saboroso é o alimento, quanto mais rápido eu tenho a minha satisfação, mais dopamina me libera. E aí, então, quando eu tenho que esperar, quando eu tenho que ter paciência, quando eu tenho que comer salada, quando eu tenho que comer alimento saudável, eu não tenho aquele choque de satisfação e eu não aceito, eu fico inquieto, eu quero mais. Então, a pessoa fica o dia inteiro sem conseguir se sentir recompensada por estar no trabalho, sem conseguir se sentir recompensada por brincar com o filho, que demora 10, 15 minutos até ele sorrir bonitinho para a gente gostar, e a gente tem a tendência de querer ir para um celular, de querer ir para um chocolate, e não poder satisfazer isso o tempo todo nos deixa inquietos, nos deixa ansiosos, nos deixa depressivo, adoece a mente. Tanto que vários medicamentos antidepressivos que as pessoas se apoiam, eles fazem com que a dopamina não tenha esse problema. Então a pessoa toma a pílula e beleza, ela fica livre dos efeitos. Só que a hora que não toma, vem tudo à tona, né? Tem alguma recomendação, alguma receita assim, olha, celular, 2, 3 horas antes de dormir, desliga, te afasta, enfim. A receita eu digo assim, ó, se tu se percebe pegando o celular para ver uma coisa e tu vê que tu acabou de ver ela mesma há 2, 3 minutos atrás, para porque tá demais, alerta vermelho. Mas é isso aí, faz um jejum de celular, começa a ver para que usa o celular e começa a ver para que tá usando o alimento, né? Principalmente para alguém comeu, se encheu no almoço e depois, 1 hora depois, ele tá buscando na geladeira um chocolatinho, aí abre a porta, vê que não tem. Aí dali meia hora ele vai lá, abre a porta de novo, vê que não tem. Então é outro alerta vermelho, né? Veja que o teu problema não tá no alimento, não tá na necessidade de ver informação, tá em equilibrar a cabeça, né? Marisete, deixa eu fechar essa rodada antes do intervalo, que já estou um pouquinho atrasado, só para a gente reforçar o teu trabalho junto com o Dr. Renan no emagrecimento, que é certamente, né, uma procura constante, enfim. O que o teu trabalho como naturopata faz para ajudar a emagrecer e dar resultado e permanecer, para não voltar a ganhar peso, por favor? Então, a gente começa trabalhando digamos assim, na qualidade do sono, né? Melhorando, começando, dando sequência no que tu falou. O celular, por exemplo, a gente tem que deixar ele a partir de 8 horas da noite.
para você poder dormir às 10. Então já começa aqui, para poder tirar o quê? A tua ansiedade. Porque é a tua ansiedade que faz você não dormir, que faz você comer. Então primeiro a gente tem que controlar a ansiedade. Então a gente vai mudar os hábitos alimentares da pessoa, a gente vai mudar a qualidade de sono da pessoa, a gente vai fazer com que ela faça exercício físico, vai instruir para que ela faça uma atividade que ela goste, né? Não precisa ser uma atividade que ela não gosta, porque tem gente, eu odeio isso, eu odeio aquilo, se depender não vou fazer. Mas tem que ter alguma coisa que a pessoa gosta. O que a pessoa gosta? Então a gente vai investigar. O que você gosta? Alguma coisa você vai se adaptar. Então a gente começa nesse processo, começando trabalhando, buscando aquilo que ela gosta de fazer, para que ela possa fazer o tratamento. Porque as pessoas vão, às vezes, e não conseguem fazer o tratamento até o final. Porque uma dieta, por exemplo, por que dieta não resolve? Tu pode ver, Renan, né? Uhum. Dieta não resolve. Por quê? Porque a pessoa não vai fazer a vida toda aquela dieta. A pessoa emagrece lá 10, 15 quilos, tô ótima, né? Agora eu vou voltar a comer, né? Beleza, né? Volta tudo e mais um pouco. Exatamente por isso, porque tem que mudar os hábitos alimentares, a reeducação alimentar. Eu sempre digo que uma pessoa acima do peso é uma pessoa inflamada e desnutrida. Por quê? Come alimentos inflamatórios, alimentação completamente errada. E desnutrida por quê? O que ela come de nutriente? Praticamente nada. Tu vai ver, ela não come uma salada, ela não come nada. Então ela está desnutrida. Então, inflamada e desnutrida. Tem que atacar aqui. Mas vocês entram nessa história toda e é muito difícil a gente se adaptar a essa proposta de vocês? Não, é questão de hábito mesmo. Olha, eu vejo assim, uma frase que eu gosto de usar, bem direta. A gente tem dificuldade de emagrecer criança e tem facilidade de emagrecer adulto. O problema é que a gente pega adulto com comportamento de criança. O que é comportamento de criança, que eu digo? Por exemplo, não gosto de salada. Meus filhos não gostam, quer dizer, entre aspas, né? Meus filhos gostam de brócolis, cenoura e tomate, e beterraba. Então, eu não gosto de salada. Realmente, confesso a vocês, não gosto de nenhuma salada. Todo dia que eu vou almoçar, o prato de salada eu encaro como castigo antes de eu ir para o benefício, né? Se a salada tiver bastante tempero, pimenta, molho de carne em cima, eu até gosto. Mas eu como todo dia, porque eu gosto menos da minha barriga do que de salada, né? Então, beleza, eu vou na salada. Eu não gosto de atividade física todo dia, né? Mas eu faço. Assim como eu não gosto de trabalhar todo dia, tem dias que eu não quero trabalhar, tem dias que eu quero, né? Agora, se fosse perguntar o que eu quero todo dia, eu ia me mudar para a praia e ia surfar todo dia de manhã. Se eu gosto, ninguém precisa me mandar, não é por obrigação. Então, quando a pessoa, né, se conscientiza que ela precisa fazer o mínimo, a gente consegue ajudar com as coisas que não fazem parte da decisão dela, que é o efeito que a gordura tem no sistema nervoso central. A gente sabe que a gordura, quando a pessoa tem excesso de gordura no corpo, tem estudos que mostram que o corpo ele começa a funcionar praticamente como se estivesse com Alzheimer, muda a escolha alimentar da pessoa e bloqueia a queima de gordura. A gordura bloqueia a queima de gordura, né? E aí que entra a suplementação, que entra a intervenção, para que a pessoa comece a conseguir se livrar do excesso de peso quando ela absorva os bons hábitos, né? Isso que a Marisete falou, interessantíssimo, é o sono, né? A má qualidade do sono faz a pessoa virar um dragão buscando por alimento no outro dia. Quando a gente não dorme, a gente fica cansado. Cansado, o corpo não entende que é falta de sono, falta de alimento. Cansaço é falta de energia. Falta de energia para o corpo é falta de alimento. E o corpo sabe, por memória intestinal, cerebral, quais alimentos que dão energia mais rápido. E é isso que a pessoa busca desesperadamente no outro dia. E o sistema de regular a fome, grelina, molécula que dá fome, leptina, molécula que dá saciedade, fica completamente desregulada. Nosso corpo fica ultra sensível à grelina e fica super resistente à leptina. Então, dormiu mal, no outro dia tu vai comer mal. Se tu dorme mal sempre, tu vai comer de forma desenfreada, louca, buscando pão, chocolate, docinho. Aí não tem como. E a grande maioria, né, que tem ansiedade, eles não dormem direito. Aí no outro dia eles comem. Aí vira aquele ciclo. Não durmo, eu como, eu engordo. Aquele recado tradicional, o ideal seria 8 horas de sono direto, bem dormido.
Mas quem não consegue, por uma ou por outra, dar essa regrada de 8 horas por dia de sono? Olha, a gente tem, em sono a gente tem graduações, tá? 4 horas é o mínimo necessário para uma questão de sobrevivência, tá? Uma questão de sobrevivência, mas assim, ó, sobrevivência. Por exemplo, na guerra, o comando do quartel sabe que 4 horas precisa dormir, nem que seja espaçado para não dar morte. 5 horas é o mínimo necessário para ter um mínimo funcionamento cognitivo, 6 horas para ter um mínimo funcionamento metabólico. A partir de 7 horas você consegue ter uma situação ideal, né? E existem estudos mostrando a diferença absurda que faz dormir 6 horas e 7 horas por noite. Quando a pessoa não tem essa possibilidade, então 2 coisas eu recomendo sempre, né? Primeira coisa, ter em mente sempre que ela precisa tentar organizar isso na vida o mais rápido possível. A gente entende que tem situações de trabalho, estudo, familiares, emprego, recursos, né? Infelizmente a gente não vive uma vida ideal, principalmente no nosso país. Então tem que ter isso em mente, né? Fazer alguma coisa para mudar, se for possível. Segunda coisa é estar consciente dos riscos, para que a pessoa consiga diminuir os riscos, né? Pô, eu sei que eu vou sentir mais fome, eu sei que vou ter preferência por tal alimento, eu sei que eu vou desistir mais fácil das ideias que eu tenho, eu sei que eu vou brigar mais fácil, eu sei que eu vou achar defeito mais fácil dos meus filhos, do meu cônjuge. Então, se a pessoa estiver consciente, a gente consegue adotar estratégias para que ela consiga minimizar os malefícios que isso vai trazer na vida dela. E é uma coisa que me entristece muito. Puxa, eu fico triste pra caramba quando eu vejo pacientes que eles estão numa situação que realmente não tem o que fazer. Eu falo, puxa, doutor, eu acordo 6 horas da manhã, ou às vezes 5:30 da manhã, levo o filho na escola, vou pro trabalho, depois do trabalho pego o filho, deixo em casa, vou pra faculdade, volto, ajudo as crianças e tal, vou dormir meia-noite. Puxa, às vezes, se a gente pega essa pessoa e consegue primeiro fazer ela parar de engordar, pelo menos parar de comer alimento ruim, para depois, num segundo momento, conseguir emagrecer, puxa, às vezes num contexto já é excelente, mas estou falando, né, se daria para fazer isso, daria, mas até mesmo essa pessoa tem como fazer nessa rotina ela emagrecer, sempre tem, mas as pessoas precisam saber que nós temos problemas. Eu daria essas 2 dicas, né? Deixa no foco que precisa mudar um dia, mas esteja consciente dos riscos para minimizar. Vamos fazer um intervalo, depois eu vou ter umas perguntas dos ouvintes que vão chegando aqui, a gente vai intercalar com o nosso intervalo comercial. Mas, Marisete, muita gente perguntando, só depois a gente vai repetir. Onde é que o pessoal encontra vocês, hein? A Clínica Reconectare fica na Jaime Rosler, número 73. O número de contato via WhatsApp, 98124-6947. Me repete, 9... 8124-6947. Na Jaime Rosler, bairro Planalto, grudado com o centro. Isso. Número... 73. Fica atrás da pracinha do trator, é bem fácil. Bem fácil. Antes de chegar na Preciata, chega lá na clínica, que é caminho. Não vai na Preciata, vai na clínica, que é mais saudável. Tá bom. Um beijo pra turma lá. A gente fazer um intervalo rápido, a gente retorna. Nesse intervalo a gente vai fazer perguntas que os ouvintes estão enviando pra cá. Fique à vontade, gente. Fique à vontade. 3268-2100. Vai pro WhatsApp 99611-1971. Estamos ao vivo também com as imagens no Facebook, no canal do YouTube, no aplicativo, no site Espaço FM. Conversa com a jornalista Letícia, que vai te atender. Aí você formula a pergunta, fique à vontade. Estamos com o restaurante Mangines, Fagsec Corretora de Seguros e Oral Único, odontologia por você, sempre o melhor. Restaurante Mangines tem a mais completa e deliciosa refeição em buffet aquilo ou livre. De segunda a sábado, entre as delícias está a feijoada completa e os assados frango, gado, porco, matambre, vitelo, peixe, entre outros. Hoje, sábado, serve mondongo. Restaurante Mangines, Rui Barbosa, 60A, telefone 3261-3744. Fruteira do Parque pra hoje. Coxa com sobrecoxa 9,90. Coxinha da asa 13,90. Coração de frango 29,90 o quilo. Cerveja Brahma duplo malte latão 3,99. Fruteira do Parque na Barão do Rio Branco 460. Fone 3268-2150. A gente retorna em seguida para formular algumas perguntas que os ouvintes estão enviando. 8h52. Sempre quando a gente recebe a Marisete com a gente aqui no estúdio, pessoal, muita pergunta e muita gente também te parabenizando pelo trabalho, viu, Marisete? Hoje, juntamente com o Dr. Renan Fagundes de Oliveira,
que é médico, é nutrólogo. Deixa eu fazer, isso aqui é consultório aberto, tá, gente? Que aí o pessoal quer explorar o que dá para orientar. Eu vou rapidinho aqui. A Lloyd tem 60 anos de idade, tenho ferida de úlceras varicosas, que depois a gente pode abordar com mais tempo, que vai ser o segundo assunto na volta. Teve, inclusive, que me afastar do trabalho por causa disso. É viável fazer ozonioterapia injetável? Vamos deixar a pergunta, vamos falar de ozonioterapia, pode ser, em seguida, mas só dar uma manchete. Há condições? Sim, com certeza. A Mari, gostaria de saber o que fazer para controlar a ansiedade no dia a dia, além do citalopram, que não está resolvendo e continua engordando. Já falaram um pouquinho, né, para Mari, né? Já falamos, já. Dá uma reforçada, Mari, o que fazer para Mari dar uma controle na ansiedade e para não engordar? Musculação e usar óleos essenciais. Musculação é o melhor, quando a pessoa não gosta, bom, enfim, é o melhor exercício para ansiedade e depressão, musculação. Musculação, levantar peso, fazer o músculo estressar. Bem orientado, obviamente. Bem orientado, vai fazer o corpo produzir o fator de desenvolvimento neuronal, que é um estimulante à saúde neuronal. Musculação, exercício de força, aeróbico para isso não é tão bom, musculação. E óleos essenciais para emagrecer, o que é recomendado? E a Marisete aí contigo vão orientar, geralmente, qual é o tipo de óleo? Óleo essencial é um protocolo, né? Mas não é um só, não é desse. Não é um só. Assim como medicamento para emagrecer é protocolo. Um só medicamento para emagrecer não vai fazer efeito, né? Protocolo é uma doença complexa, não vai ter soluções simples para problemas complexos. Também não significa que é coisa de outro mundo, mas significa um conjunto de ações. Usar óleos para melhorar o sono, ansiedade, compulsão alimentar e metabolismo. E as medidas também para fazer isso aí vai fazer a pessoa emagrecer. Juliana, qual magnésio é o melhor para o corpo e para a memória? Gostaria também que vocês falassem sobre, aqui não conheço, me ajuda, Cúrcuma. Oh. Juliana, qual é a resposta? Qual magnésio é o melhor para o corpo e a memória? Gostaria também que vocês falassem da cúrcuma. Por favor, Marisete. Então, o magnésio, eu utilizo muito o magnésio treonato, né, que vai ajudar na memória, o magnésio dimalato também, que é muito bom. Então, eu trabalho mais com esses dois, mas temos, acho que são 9, né, tipos de magnésio? São 9? 9 tipos. 9 tipos de magnésio, aí cada um no seu problema. E tem que ver a causa do problema, qual é o que a gente precisa tratar e a gente dá o magnésio certo. E a cúrcuma? A curcumina, ela é um anti-inflamatório natural, né? Então, é um dos mais poderosos anti-inflamatórios. E junto com a peperina, ela potencializa também o efeito de ser um anti-inflamatório mais Dá uma resposta boa. A cúrcuma, mesmo nos protocolos de médicos que utilizam exclusivamente medicação pesada, a cúrcuma está presente em todos os protocolos mais avançados, nas maiores clínicas de emagrecimento do país, que não se preocupam se vai ser natural ou não. Aquelas clínicas que é o último recurso antes da cirurgia bariátrica, a cúrcuma está presente, inclusive vem sendo patenteada por marcas de laboratório, devido aos efeitos ultra comprovados e alta procura na população. Cúrcuma tem que estar lá. E magnésio, enquanto a pessoa não define, não recebe a prescrição, não deixe de comer o magnésio presente nas folhas verdes, na salada, né? Rúcula, folhas escuras, né? Couve. Folhas escuras. Ana Maria Dalsóquio, ela te parabeniza, ótima profissional, de parabéns. A Clissi Cavalini, bom dia, essa clínica eu recomendo, estou em tratamento e tive muita melhora no meu organismo depois que comecei a fazer o tratamento. Obrigado a Marisete e aos profissionais que atendem a clínica, obrigado por tudo, a Clissi. Dalvig Dalpisol, bom dia aos profissionais da saúde, descobri que sou celíaco. Estou perdendo muito peso e massa muscular por causa da alimentação. O que fazer para recuperar? Além disso, devo fazer academia? Com certeza, tem que fazer academia, mas tem que ter informação nutricional, né? Porque se ele já está perdendo massa muscular da forma como ele está se alimentando, com a doença sem controle, com certeza se ele aumentar o trabalho muscular, ele vai aumentar a perda muscular. Mas sim, tem, com certeza tem.
E eu parabenizo a Marisete. Olha, a Marisete é fantástica por 2 motivos, né? Pela quantidade de estudo que ela faz, estuda pra caramba, e pela ousadia que ela tem em abordar todo e qualquer assunto direto. Eu, às vezes, abordo de forma mais política, pelas beiradas, principalmente para manter um relacionamento mínimo com colegas, né? E a Mari é mais incisiva. E eu acho isso bonito. A Dorvalina parabeniza o programa Nota 10. O Nelson Gilberto Patslav. Eu não consigo ficar sem remédio para dormir. Marisete, qual é o recado para o seu Nelson? Olha, esse é um problema que chega diariamente no consultório. Dormir. Então, era aquilo que a gente estava falando, né? A gente tem que ver a qualidade, a nutrição dessa pessoa, né? Que hora que ele deixa o celular, como que é a vida diária dele. Então tem que investigar, não tem o que fazer, tem que investigar, ver qual é o problema dele, né? O porquê que ele não está conseguindo dormir. E fitoterápico também é maravilhoso, eu costumo dar passiflora, cava-cava, valeriana, mulungu, óleos essenciais, então tem uma gama para ajudar. Eu te pergunto, Marisete, no teu dia a dia no consultório, a resposta para quem tem dificuldade para dormir com esse tipo de tratamento deu resultado, dá resultado? Sim, muito, muito. Neuci Vedana, quero parabenizar o programa, de modo especial, dona Marisete, a Marisete, o tratamento dela é maravilhoso, Neuci Vedana. A Sueli, tenho 61 anos, 64 quilos, ela não colocou a altura aqui, 104 quilos, tenho aquele problema de tireoide que engorda. Ela pede para vocês um comentário, para o que fazer. Tira fora açúcar, farinha, leite. Assim, ó, caseína, tá? Caseína é uma proteína gigante. Quando ela é digerida, ela agride o intestino. O glúten é uma proteína gigante. Agride o intestino quando é digerida. Açúcar não agride nada o intestino, mas detona com as paredes dos vasos sanguíneos, né? E também com o funcionamento hormonal. Lógico, não estamos falando que é só isso, né? Um problema complexo com uma solução simples. Mas olha, eu sempre falo ao paciente, eu deixo tu pegar uma farinha de 5 quilos e me jogar na cabeça. E uma caixa, né, um fardo de leite de 12 caixas e me jogar na cabeça. Se tu tirar e tu não notar uma melhora significativa nos alimentos. Então, com o consultório aberto, vamos voltar com os temas em seguida. A Maria Helena Dalpisol parabeniza vocês pelo programa. Somos o que comemos. Eu não sei almoçar sem uma salada verde. Obrigado, Maria Helena. A Márcia, sobre o óleo de lavanda. Como fazer o uso? Interrogação. Essas gotas são colocadas na água? Interrogação. Na comida, como fazer? Pode ser colocado na água, pode ser colocado embaixo da língua, pode ser colocado em cápsulas, que se compra em lojas de produtos naturais, pode ser inalado, pode ser aplicado. A lavanda já é muito bem estudada, existe inclusive um medicamento patenteado na Alemanha chamado Silexan, que é a base de lavanda, que tem formulações com 2 gotas ou com 4 gotas de lavanda, da lavanda augustifolia. Então já é considerado fármaco na Alemanha e nos Estados Unidos. Então a lavanda já só é considerado medicina natural. Mas, doutor Renan, para usar que seja um profissional para orientar, para não usar de forma naturalmente. Exatamente. Eu só tô citando que ela é usada dessa forma quando tem indicação. Mas quando tem indicação, por exemplo, utilizar a lavanda de manhã para acalmar a ansiedade, não vai raciocinar muito bem no trabalho. Né? Vale o recado aqui também, a Sônia está ouvindo a gente em Caxias, que tem produtor de óleo de lavanda em Caxias. E manda um abraço, está nos ouvindo, Divina Lavanda. Parabéns aí, muito obrigado, vale o comercial. Mas, gente, aqui tem outra pergunta para fechar a rodada. Para fechar a rodada, depois a gente volta para falar de mais emagrecimento. Hoje vamos falar de ozonoterapia no emagrecimento também, que muita gente não sabe dessa. Ozonoterapia para o emagrecimento. Aqui um ouvinte muito querido pede, não pode identificar, mas que vocês comentassem sobre a clorela. Vocês têm experiência de uso contínuo dessa alga marinha? Aqui em casa usamos há muitos anos, com excelentes resultados. Controle de problemas de garganta, também gripes e resfriados em geral. Favor, vossos comentários sobre a clorela. Bom, eu sou suspeita a falar. Até ontem à noite a gente estava conversando sobre a clorela, porque eu utilizo ela desde quando eu iniciei na faculdade. Eu diria que foi meu primeiro tratamento, foi a clorela. E eu me apaixonei, uso até hoje, não fico sem, porque ela vai te tratar num todo, né? Ela vai
te pôr vitaminas e minerais no teu organismo diariamente. E o melhor de tudo, ela vai desintoxicar o teu organismo diariamente. Então, diariamente a gente come muita porcaria, diariamente a gente intoxica o nosso corpo através de metais pesados e tudo mais. Ela vai fazer essa desintoxicação diária. Então, ela é simplesmente fantástica. Quer ter um cabelo bonito, uma unha bonita? Toma clorela. Qual é as doses por dia? Por exemplo, Depende da marca. Porque, assim, hoje a gente tem muitas marcas de clorela. Mas as mais confiáveis, na minha opinião, são a Green-Gen, a Anil, que são marcas que vêm do Japão. Tá? A clorela ela é produzida no Japão através de alga doce. Então, água doce. Então, tem que ser uma qualidade boa. Então, da Green-Gen, geralmente eu aconselho 4 comprimidos de manhã e 4 à noite. A Anil já é um pouquinho mais. E em cápsulas, eu não sugiro que a pessoa tome em cápsula. O bom é comprar aquela do Japão mesmo, que eu confio mesmo. Mas num bate-papo contigo, numa consulta, dá para recomendar, mas só para salientar, esse ouvinte muito querido aqui, clorela dá resultado. Com certeza. E parabéns. Que é o testemunho dele em casa aqui, é muito bom. A gente vai fazer um intervalo ainda aqui para a gente voltar, porque a gente está com o consultório aberto, o pessoal continua fazendo perguntas aqui, a gente vai responder já no outro bloco, mas vamos falar em seguida. Essa semana a gente teve uma notícia sobre a ozonioterapia, até me permita aqui, porque a lei ficou intitulada Giovanni Cherini, que se envolveu, o presidente Lula assinou semana passada ainda, na sexta-feira da semana passada, foi divulgado na segunda, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou a proposta que autoriza a ozonioterapia como procedimento terapêutico de caráter complementar nas redes pública e privada de saúde em todo o Brasil. Ozonioterapia até para emagrecimento. Tem questão das feridas, enfim. Em seguida, 1 minuto e meio, a gente retorna. Espaço FM. Baixe agora o aplicativo Rádio Espaço FM. O aplicativo dos melhores ouvintes. Acesse a loja de aplicativos do seu smartphone e fique conectado. Agora 9h12, já o segundo tempo do Espaço Livre, Restaurante Mangines, Facseg, Corretora de Seguros, Oral Único, Restaurante Mangines, para hoje ao meio-dia. O cardápio para você conferir, buffet a quilo livre, as delícias da feijoada completa, assados, frango, gado, porco, matambre, vitelo, peixe, entre outros. Também tem no Sábado Mondongo, na rua Rui Barbosa, 60A, telefone 3261-3744. Aqui no estúdio hoje, a Marisete Rukoski, naturopata, e o médico Renan Fagundes de Oliveira, que é nutrólogo. Gente, vamos voltar aqui, vamos falar sobre ozonioterapia de uma forma geral, mas também a questão de que auxilia no emagrecimento, que pouca gente sabe também. O endereço da clínica da doutora Marisete, que o doutor Renan também atende, é uma vez por semana, 2 ou todo dia, como é que é? Quinzenal. Mas vamos procurar animais, ele consegue vir Com certeza. mais uma vez. Mas Marisete, só um toquezinho, é bairro Planalto, junto com o Centro Grudado, atrás da Praça do Trator, pertinho da Preciata, para que a gente manda um beijo lá para Preciata. Isso, até quero redimir que eu falei, não vá para Preciata, vá para a clínica, mas foi no bom sentido, vai para a clínica e depois vai para Preciata, que adoro o pessoal de lá, muita gente boa, vale muito a pena conferir lá os... Só coisa boa, né? Isso, muita coisa boa lá. Coisa boa. E depois a Marisete instrui... Dá um jeito. Beijo pra turma toda. Gente, o seguinte, até pra gente depois repetir no final, todo esse material que vocês estão falando, o pessoal também pode procurar via internet, vocês facilitam também, como é que é? Sim, com certeza. Até a gente tem uma surpresa para os ouvintes, né? Então, o pessoal que nos seguir lá no Instagram, na clínica Reconectare, Isso. Reconectare com Y no final, né? E o meu Instagram, Dr_Renan Fagundes, nós preparamos um e-book com um guia básico de 33 alimentos mais comuns, entre alimentos saudáveis, alimentos mais simples, alimentos mais sofisticados, com os principais benefícios e as informações básicas de cada alimento e uma noção básica, assim, que eu
se toda pessoa tiver de alimentação, ela vai pelo menos conseguir pensar melhor. Já está disponível, Renan? Já está disponível esse material? Sim, esse material já está disponível. É só seguir a Clínica Reconectar e o Dr. Renan. Isso, no Instagram. No Instagram. Pede lá no direct, manda uma mensagem lá. Aqui, né, tô ligado na rádio Espaço FM 100.9, né, no programa Conexão, e a gente envia o e-book. Bom, gente, é o seguinte, ozonioterapia, para emagrecer, vamos começar, mas primeiro, em rápidas palavras, porque a gente ouviu tanto falar essa semana, ozonioterapia está liberada e tudo mais, isso já é oficial. O que é ozonioterapia? Opa, ozonioterapia, então, se utiliza o ozônio, né, O3. O3, exatamente. O3, né, que é um tipo de ligação diferente do oxigênio. É algo que, se for procurar, por exemplo, se a pessoa for procurar na internet, né, vai ouvir coisas do tipo, os resultados são conflitantes, assim. Os resultados são conflitantes quando se vai para as exigências da medicina laboratorial. E tu tem que fazer estudo em milhões de pessoas, né, que não é o que acontece com produtos naturais, que já são conhecidos, já são criados, mas tem vários estudos, a soma de estudos é impressionante nos benefícios do ozônio. Então a gente sabe que ele tem vários benefícios quando a gente determina assim, melhora a cicatrização, melhora o funcionamento intestinal, diminui o estresse inflamatório, mas o que ele faz, principalmente, ele reduz o estresse oxidativo. Oxidação é um dano que as nossas células sofrem pelas agressões que a gente tem. O oxigênio é agressivo, quando a gente se estressa, a gente sofre tipo de agressividade, quando a gente toma água poluída, qualquer coisa machuca as células, gera estresse oxidativo. Então, a maioria das doenças são inflamatórias e elas se inflamam por causa da oxidação que acontece dentro das células. Então, o oxigênio, a ozonioterapia é uma forma de diminuir esse estresse oxidativo de forma brusca, para que se tenha um resultado mais rápido, a depender do problema que a pessoa quer resolver. E por isso, inclusive, que a ozonioterapia pode ser recomendado na obesidade, porque a obesidade é uma doença inflamatória com uma agressão oxidativa absurda. E qualquer protocolo que se preste para resolver o problema de obesidade precisa colocar uma medida eficaz para reduzir o estresse oxidativo. Dieta, atividade física, não estou emagrecendo. Beleza, são 2 pilares, mas a gente tem que diminuir inflamação, oxidação, sono, enfim. Então, por isso que há espaço e com muita efetividade para a ozonioterapia no emagrecimento. Então, a ozonioterapia a gente pode aplicar aonde, por exemplo? Quais as recomendações, assim, mais aonde? Então, tem várias formas de aplicação de ozônio, né? Então, para emagrecimento, eu sugiro bastante a sauna de ozônio, porque a sauna de ozônio vai trabalhar um todo. E como é uma sauna, ela já tem os benefícios da sauna úmida, então ela já tem o calor que ajuda, né? Aí ela tem o benefício do ozônio, que ela cai em nível sistêmico, então ela vai trabalhar todo o teu organismo. E é ter laser terapia, cromoterapia e aromaterapia. Então, são 5 tratamentos nessa sauna. Então, auxilia muito no emagrecimento a sauna de ozônio. E tem também injetável. As pessoas utilizam... Eu não utilizo muito, porque meu forte não é emagrecimento. Agora, com o Dr. Renan, ele vai agregar essa parte de emagrecimento. Mas o pessoal usa bastante injetável. Por exemplo, quero reduzir gordura localizada, tal. Aí usa o injetável. No meu caso, eu não utilizo ainda, né? Não é o meu foco. Mas, para emagrecimento, a sauna, eu acho um dos melhores tratamentos que tem. Doutor Renan, para deixar bem claro, e o teu trabalho agora junto com a clínica da Marisete, emagrecimento através da ozonioterapia, o que o senhor recomenda? Opa, certo. Bom, então, não diria através, digo também com ozonioterapia. Também, não somente. Isso, porque eu falei, a gente precisa de um protocolo quando nós falamos de emagrecimento. A gente precisa de algo que consiga, a gente precisa abordar a fome do paciente, regular a fome do paciente. Essa fome ela é doentia, então por isso eu gosto de utilizar óleo essencial para isso, regular a fome, a ansiedade, o metabolismo do paciente, fazer com que a insulina funcione de forma mais adequada, que o intestino esteja restaurado para receber bem os alimentos e não produzir inflamação. Então são protocolos. E a ozonioterapia, eu gosto de utilizar ela para combater a inflamação sistêmica, né? Quem tem obesidade, quem tem sobrepeso, tem algo que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau.
né, onde algo que acontece nessa inflamação crônica é muita oxidação, dentro da célula se produz muitos radicais livres, e com a ozonioterapia a gente consegue diminuir isso. E com sessões, né, periódicas, consegue reduzir de forma abrupta, de forma que o corpo demora um pouco para retomar essa quantidade de oxidação exagerada que acontece, principalmente em quem tem sobrepeso. Então, se consegue garantir, né, com essa prática e outras práticas que combatem o estresse oxidativo, que a pessoa vá sair dali com o corpo respondendo quando faz atividade física e quando fica, né, comendo menos calorias, em queimar gordura como forma de combustível, né? Senão a pessoa, ao invés de queimar gordura, a hora que fica num jejum, ela vai ter uma fome absurda, né? Porque o corpo não está querendo liberar gordura e vai comer uma pancada de doce. Então, ele consegue resolver, atuar junto na causa de base da obesidade e sobrepeso, que é uma inflamação com estresse oxidativo exagerado. Por isso que ozonioterapia e outras terapias que combatem a inflamação e estresse oxidativo vão ser muito bem-vindas e vão agregar demais no emagrecimento. A ozonioterapia ela é muito bem-vinda porque ela faz isso de uma forma radical, abrupta e geral, né? Por isso a sauna é interessante. Mas no caso, com o protocolo todo ele sendo colocado em prática pelo paciente, ozonioterapia e mais toda a recomendação que a equipe passa, a pessoa começa a ver resultado em quanto tempo? Bom, então assim, ó, o protocolo todo é para abrir espaço para que quando a pessoa coma menos do que gasta, ela realmente perca o peso, que não é algo que acontece em todas as pessoas. Tem gente que está fazendo a dieta, o corpo dela gasta 2.000 calorias por dia, ela come 1.500, só que daí o corpo dela passa a gastar 1.500 porque ele não consegue gastar aquelas 500 que ela ficou sem faltar. Então, a pessoa que coloca o protocolo e começa a cumprir uma dieta, ela vai perder peso na medida que ela seguir a dieta e, inicialmente, vai perder um peso adicional de líquido retido, material inflamatório, que sai muito no início do tratamento, principalmente. Então, a depender do que o paciente falar, quero perder 1 quilo por semana, vai perder 1 quilo por semana. Quero perder 2 quilos por mês, vai perder 2 quilos por mês. Hoje em dia as pessoas elas falam muito em 10 quilos por mês, 20 quilos por mês, porque não se tem tanta noção do que é 1 quilo de gordura. Gente, 1 quilo de gordura, né, ele é bem significativo. Quando a pessoa perde 1 quilo de gordura na barriga, 2 quilos de gordura na barriga, ela ama o emagrecimento. E quando a mulher perde 10 quilos de gordura espalhado no corpo inteiro, sem perder tanto na barriga, ela não gosta do emagrecimento, né? Toda mulher sonha em ter mais cintura. Mas diretamente a pergunta, tem como perder... Normalmente no primeiro mês as pessoas perdem de 6 a 8 quilos de forma saudável. Tem como chegar a 10, 12 se a pessoa estiver muito inflamada com líquido retido. Mas depois disso, na ordem de 1 quilo por semana, a pessoa consegue perder focado em gordura. Isso dá uma diferença absurda no corpo. Maricê, quando a gente fala os benefícios da ozonioterapia, a gente puxou emagrecimento. Mas quais os outros problemas na tua clínica que o pessoal tem mais procurado e que a ozonioterapia, não é porque agora virou o assunto destaque, tu já vem há bastante tempo. Exatamente. O que tem resolvido, o que tu recomenda e quais os problemas? Então, a ozonioterapia, ela trabalha com mais de 250 doenças para começar, né? Então, praticamente, eu diria que a gente aplica ozônio em tudo. E como mais o pessoal tem te procurado? Feridas, né? Feridas é o meu forte. Chega muita gente com feridas, pede diabetes, úlcera varicosa. Muito, muito. Outra coisa, zumbido de ouvido também. As pessoas procuram bastante. Então, o ozônio auricular é muito eficaz também. Junto com o protocolo de nutrientes que estão faltando, né? Porque o zumbido no ouvido, na verdade, é falta de nutrientes. E ajuda junto com a ozônio. A ozônio vai ajudar bastante. Aí, a ozônio hidro também tem... praticamente ninguém utiliza ozônio hidro. Ozônio é ozônio com hidro, água com ozônio. A gente aplica isso num pé de diabetes, por exemplo. Tu não imagina o quanto ele potencializa a cicatrização desse tratamento. Então, é fantástico também. E para dores, assim, dores lombares, dores articulares, qualquer tipo de dor, nível inflamatório, ozônio. Não tem outro tratamento. Aí, claro, a gente continua o tratamento em casa, né? Com alimentos anti-inflamatórios, com nutrientes anti-inflamatórios, com fitoterápicos, com óleos. Então, tudo depende de cada um.
Estou passando do tempo aqui, vamos para o encerramento. Doutor Renan, que depois tem umas perguntas rápidas dos ouvintes. O que faltou aqui? Faltou muita coisa, certamente, mas o que o senhor gostaria de repassar, doutor Renan? Olha, eu gostaria de repassar o seguinte, né? Existe espaço para medicina natural, né? Em todas as doenças. Toda pessoa vai ser muito beneficiada por uma noite de sono bem dormida, por uma boa alimentação, por atividade física, por suplementar aquilo que nós não conseguimos obter e suplementar coisas que nós descobrimos na natureza que não estão presentes no nosso dia a dia, mas que fazem bem para nós. Ozonioterapia, né? Eu não sabia muito a respeito, até que minha avó foi paciente da Marisete. Eu conheço desde que eu me lembro, desde que eu tinha 4, 5 anos, eu adorava passear com a minha avó no calçadão de Pelotas, onde ela mora. Ela sempre tinha problema de varizes. Faz anos que ela vem sofrendo com a qualidade de vida de ter úlceras abertas e não fechadas por problema de varizes nas pernas. Aí meu pai trouxe ela aqui para a Mari, Pelotas, né? Para Farroupilha. A Mari, e eu na época, eu lembro, pensando, será que vai funcionar, né? Já tinha mandado um colega médico meu lá de Pelotas ver ela e trouxe uma qualidade de vida absurda para ela. Então a partir daí que eu abri minha mente também para ozonioterapia. Abri minha mente não, nunca fui contra, mas fui me informar a respeito da ozonioterapia para verificar. Eu achei muito interessante. Quem está falando é um médico, tá, gente? Muito interessante, os estudos eles trazem resultados, né? A questão é que na faculdade a gente não aprende isso. E, gente, não é por culpa do médico, a gente não vai lá na faculdade fazer um complô contra a medicina natural. É que a gente realmente não aprende. Estuda. E hoje, se nós formos ver na sociedade, existe tanta gente, mas tanta gente em estágio final de doença, que se nós formos nos ocupar somente das pessoas que já têm uma doença agravada, em que o natural não vai conseguir mudar tanto assim a expectativa de vida dela, um paciente que, ou melhor, pelo menos no tratamento agudo, um paciente infartado, um paciente AVCzado, um paciente em fase final de Alzheimer, de Parkinson, com diabetes, com pâncreas que já foi para o espaço, que não produz mais insulina, um cirrótico, se a gente for se ocupar só disso, a gente não tem tempo para atender outro tipo de demanda, né? Por isso que muito da prevenção das pessoas que ainda não estão doentes, mas querem fazer pela sua saúde, acabou ficando por responsabilidade de outros profissionais que não médicos, né? Porque praticamente não tem médico suficiente para atender doença, para atender plantão, para atender UTI, que dirá para a gente atuar na prevenção, né? Na prevenção. Mas então eu falo isso porque sim, existem algumas pessoas que vão precisar de medicamento por um tempo, por conta da situação em que se encontram, mas ninguém vai manter saúde com medicamento. Ninguém vai manter saúde com medicamento, ninguém vai restaurar a saúde com medicamento. Só estou registrando aqui, eu vou ficar devendo para alguns ouvintes, mas vou no pique aqui, mas só um registro importante. Bom dia, parabéns para a Marisete e para o doutor Renan pelas informações. Acredito muito nas práticas complementares. Elas, quando orientadas por pessoas com conhecimento, auxiliam de forma significativa na melhoria de qualidade de vida das pessoas. Tenho usado óleos essenciais em algumas gestantes com ótimos resultados. Dr. Tiago Brunet, médico ginecologista. Tiago Brunet, muito obrigado aí pela audiência e pelo teu testemunho também. Teu colega médico aqui, Renan, Tiago tem uma clientela maravilhosa também. Aí. Obrigada, doutor Tiago, porque ele está sempre contribuindo com os comentários aí nos sábados, quando positivo. Eu venho, né? Muito positivo. Marisete, eu tenho aqui uma tonelada de perguntas aqui. O seguinte, eu vou pedir para dar o teu recado final, depois eu vou fazer algumas perguntas que a gente vai te encaminhar também. O que faltou, hein, pra gente comentar ou reforçar nesse programa, nesse jogo rápido hoje aqui? A gente nunca consegue falar tudo, né? Mas eu acho que o principal já deu pra dar uma explanada boa, né? E eu quero salientar uma coisinha que eu nunca falo assim no ar, mas as pessoas me questionam bastante, mas por que os médicos não suplementam? Boa. Né? Aí eu pergunto pro médico, né? Por que os médicos não suplementam? Porque, na verdade, eles não aprendem na faculdade. Então, não é porque eles não querem suplementar, é porque não é... não tem, né? Não tem essa cadeira, acho que tem 20 horas, né? É isso que vocês têm? Nem isso. Nem isso? Nem isso. Então, quando as pessoas chegam até mim, elas dizem assim, o médico não me deu a suplementação que tu tá me dando. E ele é médico, por que ele não dá? Exatamente por isso, porque falta conhecimento. Ortomolecular,
Eu estudei mais de 2 anos e ainda estou estudando e não sei ainda tudo. Então imagina, é muito complexo. Posso dar um dado aqui? Por favor. Herbalife, Doterra, são Forever, são 3 empresas maiores mundialmente em suplementos. A que mais fatura entre elas, fatura cerca de 6 a 7 bilhões ao ano em suplementos no mundo inteiro. O Ozempic, sozinho, gerou 11 bilhões de lucro para o laboratório que desenvolveu ele. E o Mounjaro, que ainda nem chegou no Brasil, gerou sozinho 30 bilhões de lucro, né? Infelizmente, quem direciona pesquisas e avanços da medicina ainda são indústrias de laboratório. Por exemplo, na urologia se avança muito mais para técnicas novas de cirurgia menos invasivas do que no estudo hormonal, né, da qualidade de vida, de testosterona. Né? Então, dando só um exemplo, isso não é um pensamento apocalíptico de Armagedon na faculdade, né? Mas realmente não chega. Eu não tive esse conhecimento até, digamos assim, eu estar com um problema de saúde que eu não queria ter aos 30 anos de idade. Aí que eu fui procurar, puxa, mas será que é só metotrexato que dá para mim tomar inicialmente? Né? E aí eu fui atrás. E na época eu estava com 90 quilos, consegui parar nos 74 quilos, tudo de forma natural. Gente, muito obrigado. Aqui só vou fazer um registro aqui, pessoal agradecendo e cumprimentando vocês. A Imelda, fui na clínica ontem, gostaria de agradecer e parabenizar o atendimento. Abraço. Meu esposo e eu seguimos nos tratamentos com a doutora Marisete, estamos tendo bons resultados, melhoras no sono, cistite, de um modo geral, todo o organismo. Adele e o José Inácio. O pessoal pergunta aqui, por exemplo, ozonioterapia, fibromialgia pode ajudar, dores ciático é recomendável? Tudo é recomendável com a ozonioterapia, né? Porque ela trabalha com mais de 250 tipos de doenças, né, de patologias. Então, claro, a gente vai utilizar o ozônio certo para cada problema, né? A gente não vai colocando ozônio assim em todo quanto é lugar, né? A gente vai utilizar o ozônio certo. Fala sobre espirulina. A Sônia Macalossi pergunta, faz bem? Faz bem, pode continuar tomando espirulina de uma ótima qualidade, que está bem, ajuda no emagrecimento, repõe também vitaminas e minerais. Viviane Fonseca, doutor Renan, onde a gente encontra consultório? Opa, aqui em Farroupilha, na clínica Reconectare. Em Santa Cruz do Sul, estou organizando uma clínica com um colega. Em Vera Cruz, eu atendo na clínica Provida. Em Cachoeira do Sul, atendo na clínica Provida. Aqui na Serra, na clínica Reconectare. De 15 em 15 dias ele está aqui. Depende do momento, vamos dar uma intensificada. Marisete, muito obrigado. Só repete. Reconectare. Clínica Reconectare. Reconectare. Endereço Jaime Rosler, número 73, contato 98124-6947. Repete, 549. 8124-6947. É atrás da Praça do Trator, muito fácil, centro com o bairro Planalto. Gente, obrigado pelo presente de hoje. Mas quando tu vem aqui, essa loucura boa aqui de gente que te parabeniza e muita pergunta boa também aí. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. É um prazer e volte o quanto antes pra gente colocar a conversa em dia aí. Muito obrigado. E o e-book para os ouvintes, peçam lá. Só me repete, é só no Instagram? Isso, no Instagram. Nos acha ali no Instagram ou no Facebook, Dr_Renan Fagundes e Clínica Reconectare. Com Y. Com Y no final, nos solicite no direct, siga a página, a gente vai mandar o e-book. Já está à disposição. Já está à disposição. Gente, muito obrigado. O nosso Espaço Livre vai voltar sábado que vem, às 8 horas, sempre um assunto diferente. Agradecer aos ouvintes, pedir perdão porque a gente não conseguiu atender nem a metade das perguntas. Isso, agradecer. Quem quiser assistir o programa e também compartilhar, tá no canal do YouTube, tá no Facebook, tá no aplicativo, aqui no 100.9 da Espaço. Obrigado. Restaurante Mangini, Spacseg, corretora de seguros de Oral Única, odontologia por você, sempre o melhor.